Então, falando agora da dieta low carb, eu queria dizer para vocês que dieta low carb não é dieta no carb. Não quer dizer que a gente tem que tirar por completo aí os carboidratos. É uma dieta com baixa quantidade de carboidratos, só que nesse sentido, mais do que a quantidade, eu percebi que quando a gente fala em dieta low carb, seja o médico, seja o nutricionista, eu percebo que parece que não existe um consenso. Não existe um consenso em relação à questão do percentual. Então, digamos que uma dieta de 2.000 calorias, o percentual às vezes é 15%, 17%, 20%, 30%, enfim, termina variando muito. E quando a gente vai para a questão da gramatura, de ser menos de 50, 60 gramas, quantos gramas que seja aí ao longo do dia, é que termina sendo mais incorreto ainda. Porque quando a gente está avaliando do ponto de vista percentual, pelo menos a gente está levando em consideração que tem pessoas que têm, enfim, uma atividade física mais intensa do que outra, a altura, o peso, toda essa situação termina interferindo aí nessa questão de todo o gasto calórico durante o dia, que vai percentualmente você poder ter uma quantidade um pouco maior do que outras, né? Algumas pessoas precisam um pouco mais de carboidrato, outras terminam precisando menos, quando se vai fazer uma estruturação de uma dieta low carb. Só que quando eu fui avaliar, né, os trabalhos, né, até a prática clínica também, eu achei extremamente interessante a forma de interpretar a dieta low carb, sendo low carb, poucos carboidratos, no sentido de ter carboidratos de baixa carga glicêmica. Perceba comigo, olha o termo que eu falei, então são poucos carboidratos, ou seja, alimentos que venham a ter baixa carga glicêmica. E aí, para que eu possa falar para vocês o que é uma baixa carga glicêmica, índice glicêmico, antes disso eu tenho que falar qual seria o benefício de uma pessoa fazer a dieta low carb. O que é que ela poderia estar ganhando, para quem seria, como é que funciona. De antemão, o que eu percebo é que pessoas que têm uma massa muscular muito baixinha, às vezes, quando elas vão fazer dieta com baixíssimo nível de carboidratos, elas vão ter dificuldade de aumentar essa massa muscular. E ela tendo dificuldade de aumentar essa massa muscular, ela vai ter uma dificuldade de queimar gordura, porque a gordura ela termina sendo queimada em outro tipo de gordura, que é a gordura marrom, e nos músculos. Então, se a pessoa tem pouco músculo, dificilmente vai poder queimar gordura. Então, numa situação dessa, quem sabe pode ser que não seja interessante essa pessoa fazer estritamente uma dieta low carb. Mas de uma forma geral, para pessoas que têm uma massa muscular normal, a dieta low carb ela termina ajudando, não só nessa questão de saúde como um todo, como do emagrecimento. E vocês vão entender o porquê. Quando a gente faz uso aí dos carboidratos, quaisquer carboidratos que seja, o nosso organismo esse alimento passa por um processo de digestão e vai estimular um hormônio que é produzido lá no pâncreas, chamado insulina. Essa insulina, como vocês estão vendo agora aqui na imagem, vai fazer o seguinte, vai pegar esse carboidrato para poder levar para um local onde ele vai ser útil, por exemplo, dentro dos músculos. E aí, a partir do momento onde esse carboidrato ele não vai para dentro dos músculos, como nesse exemplo, para poder ter alguma efetividade, fica circulando porque você comeu muito carboidrato, muito no sangue, isso termina trazendo efeitos deletérios. Só que o organismo da gente vai tentar nos proteger, vai aumentar a quantidade de insulina para tentar de todo jeito pegar esse açúcarzinho e colocar para dentro aí da célula. Só que esse nível elevado de insulina que o nosso organismo termina provocando para poder colocar esse excesso de açúcar que você terminou às vezes se alimentando para dentro de uma célula, termina trazendo dificuldades no ponto de vista do emagrecimento. Porque níveis elevados de insulina terminam inibindo uma enzima chamada lipase hormônio sensível, que é responsável por quebrar a gordura. E também essa insulina, quando está muito alta, inibe uma outra enzima chamada CPT1, palmitiltransferase 1, que nome estranho isso aí, né? Justamente, essa enzima aqui, ela pega a gordura e ela leva para dentro de como fosse de um local para ela ser incinerada, ela ser queimada, que é justamente dentro das mitocôndrias. Então, quando você está inibindo tanto a lipase hormônio sensível quanto a CPT1, você está dificultando o processo de emagrecimento. Isso foi provocado porque seus níveis de insulina estavam muito altos, porque você comeu muito carboidrato. Só que aí, quando a gente vai falar de carboidrato, como eu disse para vocês, a gente tem que avaliar
a velocidade com que esse carboidrato é absorvido. Pensa só comigo, vamos botar aqui uma beterraba, uma batata doce, alguma coisa que tenha quantidade significativa aí de carboidratos. Quando você está comendo ela in natura, quando está lá a batata doce, você comendo e tudo mais, ali tem um monte de coisas, tem água, tem fibras. Quando você vai comer, o teu organismo ele vai ter dificuldade para fazer a digestão, vai, e vai demorar um tempo para que esse açúcar fique disponível aí na sua corrente sanguínea. Agora, se porventura você já pega algo que está o açúcarzinho ali pronto, e aí você ingere ele, rapidamente ele vai ser absorvido. E isso aí é a forma que você pode entender quando classificamos carboidratos entre índice glicêmico alto, ou seja, é aquele que rapidamente é absorvido. Vamos pensar na beterraba, que a beterraba tem uma quantidade significativa de carboidrato. Então a beterraba, se você está comendo a beterraba em si, ali também tem fibra e tudo mais, comparado ao açúcar, porque quando a gente vai fazer o açúcar lá da beterraba, a sacarose e tudo mais, você termina pegando aquilo já mais refinado, já mais sem fibras. Quando você faz uso daquele açúcarzinho, rapidamente ele vai ser absorvido. Quando você faz uso aí da comida in natura, tem fibra e tudo mais que vai dificultar o processo da digestão e ele vai ser liberado de forma mais lenta. O que é que eu quero dizer com isso? Quanto mais rápido um carboidrato é absorvido, mais rápido também esse nível aí de insulina que termina aumentando. Você já viu comigo, nem que a insulina seja ruim, é excelente, mas os níveis elevados, quando você começa a desenvolver um quadro chamado resistência à insulina, porque sua insulina permanentemente está muito alta, vai dificultar o processo do emagrecimento. Só que existe ainda uma outra coisinha, né? Vai comigo, respira fundo para você absorver, chamado carga glicêmica, que no final das contas é o que importa. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Não basta um alimento, a qualidade daquele carboidrato ter um índice glicêmico alto, porque vai ser absorvido rápido e tudo mais. Eu tenho que ver a quantidade que tem ali. Então, quando eu pego, vamos falar aqui da maçã e vamos falar aqui, por exemplo, da melancia. No caso aí da melancia, se você for pegar aí a melancia, a qualidade, né, do carboidrato que está ali, ele tem um índice glicêmico alto, tá? Então ele é absorvido de forma mais rápida. Só que, quando eu estou pegando aquela porção, é tanta água que tem na melancia que a quantidade mesmo daquele carboidrato, mesmo ele tendo esse índice glicêmico mais alto, é pequena. E aí a carga glicêmica como um todo dessa melancia termina sendo baixa. Quando eu vou falar, por exemplo, da maçã, o que acontece? A maçã ela termina tendo uma carga glicêmica também baixa, um índice glicêmico mais baixo, e a melancia, comparado à maçã, ela termina as duas tendo uma equivalência em termos de carga glicêmica, porque elas terminam não repercutindo e gerando a questão do pico aí de insulina. Ou seja, pensa comigo, isso tudo que eu expliquei para vocês é para que vocês possam entender um pouco essa questão do índice glicêmico, que é a qualidade aí do carboidrato ser absorvido de forma mais rápida, de forma mais lenta, e a carga glicêmica, que é o que está presente naquela porção. No caso da melancia, se você pega uma fatia ali, tem muita água, a carga glicêmica é mais baixa. Só que, o que é que eu falo? O que é que a dieta low carb, da forma que eu termino interpretando, ela termina trazendo como benefício? Quando a gente faz o uso de alimentos com baixa carga glicêmica, mas não é só o uso desses alimentos com baixa carga glicêmica, são o uso desses alimentos fracionados, uso desses alimentos distribuídos ao longo do dia. Você está vendo que isso já pode estar sendo um primeiro problema que grande parte das pessoas termina cometendo? Então, se você está se alimentando bem de alimentos com carga glicêmica mais baixa, como a gente vai falar ao longo aqui desse vídeo, e dessa forma você come isso de forma distribuída ao longo do dia, isso é uma dieta low carb. De uma forma geral, isso é uma dieta low carb. Só que aí, o que é que boa parte das pessoas faz? Termina fazendo. Passar o dia, às vezes eu tô tão regrado, low carb, low carb, low carb. Aí quando chega a noite, pega a goiabada, pega o sorvete e vai lá e termina comendo. Ou seja, toda aquela estrutura ao longo do dia foi de alguma forma jogado mais por água abaixo, porque você terminou colocando alimentos com carga glicêmica mais alta no momento estratégico que não era para colocar. Porque o intuito principal, quando a gente vai pensar numa dieta low carb, é o seguinte: a gente tem um monte de receptor, imagina a célula lá, tem um monte de receptor para captar essa questão do açúcar. E ao longo da vida, com a alimentação, tudo a gente vai construindo esses receptores e tudo mais. Então, quando a gente está pensando numa dieta low carb, eu estou pensando em dessensibilizar,
diminuir essa quantidade desses receptores, a afinidade desses receptores pelo açúcar. Como é que a gente faz isso? Diminuindo a demanda, diminuindo a carga glicêmica dos alimentos que a gente, por exemplo, porventura está comendo aí ao longo do dia, para que o organismo ele comece a dizer, vou diminuir esses receptores, ele está comendo tão pouco aí, vamos dizer assim, carboidratos em termos de qualidade, como eu disse para vocês, com carga glicêmica mais baixa, que não faz sentido ter um monte de receptor. Então você está dessensibilizando esses receptores dessas células. Isso vai fazer com que você coma menos doce. Vê que paradoxo! Ou seja, você introduzindo de uma forma sistemática e de uma forma planejada a diminuição dos carboidratos com carga glicêmica mais alta, que a gente vai falar, pensa no seguinte, quando eu estou falando carga glicêmica mais alta, pensa no açúcarzinho mesmo. Quando eu estou falando carga glicêmica mais baixa, vamos pensar aí nessas frutas que eu, por exemplo, falar da maçã, da melancia e tudo mais. Então, quando eu começo a fazer essa substituição, o meu corpo ele vai começar, depois de um tempo, a desejar menos os carboidratos e você vai começar a sentir menos falta do docinho, seja no pós-almoço, seja numa situação que você diz, eu não aguento deixar o doce, e é deixando o doce de forma planejada e programada que você vai, depois de um tempo, não ter mais a necessidade de comer o tal docinho. Dessa forma, o nutricionista, quando ele vai fazer a dieta para o paciente, ele pede, olha, isso seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, tem um porquê disso está acontecendo. Porque se você pega todos aqueles carboidratos que você teria permissão de carga glicêmica mais baixa e você não come de manhã nem à tarde, e quando chega à noite você é feito um animal, vai e come tudo de uma vez, naquele momento ali, por causa da porção que você terminou colocando tudo de uma vez só, você vai ter o pico da insulina, vai dificultar o processo de emagrecimento. Então vocês veem que tem a qualidade dos carboidratos, que podem ser de absorção mais lenta ou mais rápida, aí vê essa questão da carga glicêmica ser mais alta ou mais baixa, e também a distribuição deles ao longo do dia. Não adianta nada você de manhã à tarde não comer absolutamente nada de carboidrato, à noite botar aí um chocolate, um açúcar, alguma coisa, você não está conseguindo desensibilizar as suas células a diminuir essa questão dos receptores.